E aí galera do Jornal Vale, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar uma série bem legal aqui que se chama Bookshelf, ou seja, é o termo que a gente usa aqui nas redes sociais para poder dizer a respeito de uma prática que é compartilhar leituras e livros, ou seja, a gente vai trazer abaixo as nossas estantes e compartilhar com vocês uma bibliografia que a gente utiliza para produzir o conteúdo, né, do Vestibular em Cena lá no YouTube e que também pode ser fundamental para vocês acompanharem, né, o debate político brasileiro de hoje em dia e também se destinarem aí às eleições. A nossa primeira companhia, como vocês podem notar, é esse economista e filósofo que é o Eduardo Gianetti, tá certo? Eu imagino que vocês já ouviram por aqui nas redes sociais e também nos jornais. Ele é uma figura pública, digamos assim, bastante ativa, né, no nosso debate político. Ele costuma dar entrevistas para a Folha de São Paulo e para o Estadão também a respeito dos rumos da nossa economia. O livro que eu gostaria de indicar para vocês é este daqui, Trópicos Utópicos. Neste livro aqui o que nós temos é uma coleção de aforismos, né, que é um estilo de escrita bastante sintético e que procura condensar pensamentos, visões de mundo, né, algum insight, ou seja, alguma espécie de iluminação a respeito de algum tema. Iluminação, claro, no sentido intelectual, tá certo? Então aqui, como o próprio título diz, Trópicos Utópicos, ele vai falar um pouquinho a respeito de ciência, não somente brasileira, mas também do conceito de ciência. Ele vai falar um pouco a respeito da ideia de progresso, né, que foi um termo que nós herdamos lá do chamado iluminismo, da modernidade, através da Revolução Inglesa, Americana, Francesa, e de como esse progresso na verdade é um grande mito. E depois ele, claro, vai falar a respeito dos nossos trópicos e desse papo chamado identidade brasileira, né, que, digamos, é um tema muito recorrente nas nossas ciências sociais, para o bem e para o mal, né, porque a gente podia deixar um pouquinho o debate a respeito de identidade para trás e avançar a respeito da seriedade brasileira, digamos assim, né. Então fica aqui a dica para vocês, Eduardo Gianetti, tá certo? Trópicos Utópicos, é um livro que vale a pena, você encontra em qualquer boa livraria, sim, nas redes sociais também vocês têm os livros digitais. E o que importa, digamos assim, né, a mensagem desse vídeo também e dessa série de vídeos é sugerir que vocês acompanhem esses nomes que nós vamos indicar aqui nas redes sociais. Aqui no Facebook, o filho dele, o filho do Eduardo Gianetti, o Joel Pinheiro da Fonseca, mantém o seu profile e também a sua fanpage. E se vocês colocarem o nome de Eduardo Gianetti lá no YouTube, vocês vão encontrar uma série de entrevistas e de palestras que de certo vão te iluminar a respeito do que se passa no Brasil hoje em dia. Tá legal? E uma vez que vocês estarão lá no YouTube, claro, acompanhem também o Vestibular em Cena, que é um canal dedicado às humanidades em geral e particularmente para quem vai para o vestibular, é um prato cheio. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem a curtida de vocês aqui, compartilhem com as amizades, porque afinal de contas, as humanidades importam. Um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do Vale, continuando aqui a nossa Bookshelf. Aqui é o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. A nossa companhia de hoje é a Mari Del Priore. Ela é uma figura bastante celebrada, digamos assim, dentro da literatura, né, de história do Brasil. Primeiro porque ela é uma grande historiadora, é muito experiente, ela é uma excelente pesquisadora e também é uma best-seller. Isso significa que, se você ainda não ouviu falar de Mari Del Priore, faça isso, corra atrás, porque de certo que você vai entender muito melhor a história do nosso cotidiano, tá certo? A dica para vocês é este livro aqui, Histórias da Gente Brasileira. Esta é a parte 1, dedicada à colônia. Combinado? Já são 4 livros, primeiro Colônia, depois Império e depois tem mais 2 livros dedicados à vida republicana. O recorte, né, o turning point para a República é maio de 68, que como nós sabemos os anos 60 mudaram radicalmente a nossa pauta de costumes. A Mari Del Priore, nessa coleção, que vocês encontram em qualquer livraria e também nas redes sociais aqui para vender, ela se dedica a traçar, digamos assim, o que a gente chama de uma história contrapelo.
É uma história vista pelas esquinas, pelos bares, pelos cotidianos, é uma história dos funerais, é uma história dos comportamentos, é uma história que se dedica à história da infância, uma história da morte e também uma história dos homens e das mulheres que de fato fizeram e fazem esse país. Então você não vai encontrar aqui uma história oficial. O que você vai encontrar aqui é de fato uma história quente, uma história do cotidiano. Por esse motivo, essa coleção particularmente, ela tem um cheiro de almanaque. Isso significa que vocês vão encontrar cartas pessoais, testemunhos, relatos pessoais, muitas imagens, muitas gravuras, e dessa maneira a gente entende muito bem o que era viver, crescer e morrer na sociedade açucareira, na sociedade mineradora e também no Brasil Império. Combinado? É um prato cheio. Para você que gosta de história e gosta de humanas, não perca de vista os escritos da Maria Del Priore. E como eu já comentei aqui com vocês, né, o propósito desses vídeos é também indicar para vocês esses nomes para que vocês possam frequentá-los aqui nas redes sociais. A Maria Del Priore sim tem uma fanpage aqui no Facebook, digite aí, curta e é só segui-la porque ela faz questão de popularizar a história. E qualquer coisa que você assistir dela lá no YouTube, né, qualquer entrevista, esteja certo e certa de que ela vai mudar o seu ponto de vista a respeito da história de nosso país, tá certo? Ela tem assim uma leitura muito rica, né, um acesso muito grande a uma diversidade de documentos e também de fontes históricas a respeito de nosso país. E uma vez que vocês estão lá no YouTube pesquisando de Maria Del Priore, lembre-se de pesquisar também e nos acompanhar Vestibular em Cena. É um canal dedicado às humanidades e particularmente para quem vai para o vestibular, contem conosco, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem a curtida de vocês aqui, compartilhem com as amizades de vocês, porque afinal de contas, a história, tanto dos homens quanto também das mulheres, sim, vale a pena ser estudada, porque afinal de contas também é a nossa história, tá certo? Um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Mais uma vez aqui o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena, trazendo a nossa bookshelf, ou seja, a nossa estante abaixo e compartilhando leituras e interpretações com vocês. A nossa companhia de hoje, como vocês podem notar, é Marcos Nobre, que é um professor de filosofia ligado à Unicamp, tá certo? E a sua obra se chama O Imobilismo em Movimento. Estão vendo? O Imobilismo em Movimento. Da abertura democrática ao governo Dilma. Foi lançada pela Companhia das Letras. Então se preparem porque as perguntas aqui são bastante polêmicas. Você sabe me dizer qual é o partido mais longevo da nossa história republicana moderna? Ou seja, o partido que entre a FHC, entre a PT, entre a PSDB, entre a Lula ou Dilma, o partido permanece no poder. Você sabe me dizer qual é o partido que tem a maior bancada no Legislativo, ou seja, no Congresso? Além disso, você sabe me dizer qual é o partido que historicamente tem o maior número de prefeituras e de governos estaduais, isto é o grande responsável pela máquina fiscal do nosso país? Pois é o partido do Movimento Democrático Brasileiro, que, do ponto de vista de Marcos Nobre, é um partido que promove o imobilismo em movimento. Ou seja, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, ele é um partido que traz no seu tema, no seu nome, uma contradição, porque a sua finalidade é sempre permanecer no poder, conservar as estruturas. Dessa forma, ele é um partido bastante conservador. Fica aqui a provocação para vocês, acompanhem o professor Marcos Nobre lá nas redes sociais. Se vocês forem para o YouTube digitarem Marcos Nobre, PMDBismo, ou então até mesmo Imobilismo em Movimento, é fatal. Qualquer coisa que vocês assistirem desse cara vale a pena, para a gente poder entender como funciona o Congresso Nacional e por que raios, de que maneira o PMDB consegue permanecer 30 anos no poder. Lembrem-se, o impeachment do Collor em 92 deu abertura para Itamar, do PMDB. O impeachment da Dilma, né? Agora, em 2016,
deu abertura para Michel Temer do PMDB. Putz, a gente tem que se lembrar. Em 1985, a eleição de Tancredo, que infelizmente veio a falecer, deu abertura ao José Sarney, do PMDB. Percebe? Portanto, é sempre participando do legislativo que, de fato, o PMDB mantém o poder sobre o executivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a curtida de vocês aqui. Continue nos acompanhando lá no Vestibular em Cena, no YouTube. E uma vez lá no YouTube, lembre-se, Marcos Nobre, o imobilismo em movimento. Tá certo? E lembre-se também, fazer política é fundamental, porque afinal de contas, se a gente assim não o faz, fazem política com a gente. Um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do jornal O Vale, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com a nossa bookshelf, ou seja, trazendo abaixo a nossa estante e compartilhando uma bibliografia, um conjunto de livros com vocês, fundamentais para vocês acompanharem não só a história de nosso país, mas também a nossa história presente. Lembre-se que nós também estamos nos destinando às eleições de 2018, Digamos que deixando a Copa um pouquinho de lado, porque afinal de contas esporte é esporte e política é política, e tem que ser assim pelo menos no ano de 2018, tá certo? Nós hoje vamos tratar desse livrinho aqui, muito importante, Livrinho porque ele é fino, porém ele é muito denso e ele é fundamental para a gente entender bastante a respeito da nossa história constitucional. O seu autor, penso que vocês conheçam, está aqui, Marco Antônio Villa, e o livro se chama História das Constituições Brasileiras. Ele foi lançado pela editora Leia no ano de 2016, porém ele está esgotado. Sim, o livro físico já está esgotado, mas vocês encontram o livro em formato e-book, tá certo? Que é o que eu tenho, é o livro virtual, por isso que eu nem estou aqui com ele em mãos. O Marco Antônio Villa, eu penso que vocês o conheçam aqui das redes sociais e também da sua participação no Jornal da Cultura. E ele tem fama, de ser bastante temperamental, ou seja, ele é um cara que costuma se exaltar, se emocionar bastante quando ele fala de política brasileira. Mas deixando de lado, esse seu perfil, digamos, pessoal, o que importa para nós é este livro. E eu sugiro que vocês conheçam mais esse livro, porque de fato ele vem rastreando, ele vem recortando desde a nossa primeira Constituição. Então ele pega 7 constituições brasileiras, desde 1824 até 1988, passando também pela alteração constitucional de 1969, ali no auge da ditadura civil-militar. E o livro tem uma linguagem bastante acessível. É um livro que se dedica ao grande público e ele faz questão de mostrar, digamos assim, as tramas políticas, os jogos de interesse por trás de cada Constituição e os seus avanços naqueles respectivos momentos históricos, mas também os seus impasses. Então é uma dica para nós, é bastante valiosa, porque particularmente nesse ano de 2018, nós também estamos celebrando 30 anos da Constituição de 88. Isso significa que ela é a Constituição mais longa, a mais longeva. Nós nunca tivemos uma Constituição com 30 anos. Nós nunca celebramos 8 eleições consecutivas. Nesse ano de 2018 será a primeira vez. Pois é, sacaram aí a importância do livro? Então fica aí a sugestão para vocês, História das Constituições. Se vocês forem para o YouTube e digitarem Marco Antônio Villa, História das Constituições, ou então colocarem TV Univesp, Marco Antônio Villa, vocês encontram a entrevista do Villa, com 20 minutinhos, falando a respeito da escrita do livro. É muito bom. Para você que está estudando e quer conhecer mais de política brasileira, é um prato cheio. Vale a pena. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a curtida de vocês aqui. Continuem nos acompanhando lá no Vestibular em Cena, no YouTube. Tá certo? Um beijo, um abraço e bons estudos!